O fenômeno OVNI. Possivelmente, as observações mais notáveis sejam as ocorridas nos Estados Unidos por volta no final do século XIX, entre novembro de 1896 e abril de 1897. O país acompanhou empolgado uma série extraordinária de avistamentos iniciada na Califórnia. A forma sob a qual o fenômeno se apresentou, umas poucas observações que se tornam cada vez mais frequentes, atingem um ápice, depois cessam, iria revelar as características regulares dos modernos relatos de OVNIs. Tudo começou na tarde tempestuosa de 17 de novembro de 1896, em Sacramento, capital da Califórnia, a cerca de 80 quilômetros de São Francisco. Um condutor de bonde, Charles Lux, observava o céu tempestuoso diante de sua casa, quando, por sua imensa surpresa, viu passar uma luz intensa a cerca de 300 metros de altura. Teve a impressão de haver uma forma esmaecida movendo-se logo atrás da luz. Outras pessoas vislumbraram a aparição errante. Nas palavras de um jornal local, algumas chegaram a escalar o domo do edifício da Assembleia para verem melhor. Uma testemunha disse ter visto, além do objeto em forma de charuto, como uma gôndola pendurada e um par de rodas laterais, como os barcos que na época percorriam os rios. Dois homens a bordo, pedalando furiosamente algo que lembrava um mecanismo de bicicleta. Chegou a ouvir quando um disse ao outro: "Devemos chegar a São Francisco lá pelo meio-dia." De fato, mais tarde, uma aparição semelhante foi vista no céu de São Francisco, iluminando a cidade com um holofote, o que fez as focas que dormiam sobre as pedras jogarem-se às pressas nas águas protetoras de Golden Gate. Nas 2 semanas seguintes, os jornais da costa oeste exploravam ao máximo a história da misteriosa máquina voadora. Para todos, a grande questão era saber onde ela iria aparecer novamente. No dia 24 de novembro, foi visto sobre São José, 1.200 km ao sul, sobre Tacoma, Washington. No dia seguinte, flutuou sobre Oakland e Los Angeles, 650 km ao sul. A imprensa, porém, mostrou cética. O Examiner de São Francisco apregoava em suas manchetes: "Deve ser excesso de álcool", e seu rival, o Chocniclay, sugeria causticamente que o que as pessoas estavam vendo, na verdade, era a fantasia. Era o fantasma de Diógenes, personagem da Grécia Antiga, que percorria o mundo com uma lâmpada na mão em busca de um homem honesto. Quase todos, porém, pareciam aceitar a realidade do enigmático veículo e acreditavam que fosse uma nave espacial lançada por um inventor anônimo. Na época, essa suposição parecia perfeitamente razoável. Os Estados Unidos estavam passando por um boom tecnológico, numa era em que tudo parecia possível. A luz elétrica, o telefone, o fonógrafo e outras invenções recentes estavam transformando a vida americana. Uma pintura da época registra os halos fantásticos avistados sobre Estocolmo, Suécia, em abril de 1535, talvez causado pela refração da luz em cristais de gelo. A ficha de metal cunhada na França na década de 1680 exibe um estranho objeto em forma de disco. Para alguns, o desenho assinala a passagem de um OVNI durante o dia. Embora 7 anos devesse passar-se até o voo dos irmãos Wright em Kitt Ark, todos consideravam inevitável o advento das aeronaves de passageiros. Bem antes, em 1852, um balão dirigível com uma armação rígida de aço e movido a motor voava sobre Paris. O inventor americano Solomon Adrias voara no engenho semelhante perto de Nova York, em 1865, e 4 anos mais tarde em São Francisco. Um inglês expatriado chamado Fred Marriott pilotaram um balão em forma de charuto munido de 2 asas propulsoras a vapor. Na década de 1890, americanos e europeus dedicavam-se a bem divulgadas experiências com planadores pilotados e o registro de patentes. Norte-americanos estavam inundando de projetos para aparelhos voadores, tanto dirigíveis como mais pesados que o ar.
A promessa sedutora da tecnologia também se refletia no novo gênero literário da ficção científica, cujo mestre o francês Jules Verne era extremamente popular na América. Robô, o Conquistador de Verne, publicado no país em 1887, tratava de uma espaçonave, a Albatroz, que dava voltas no globo. Um prolífero escritor popular americano chamado Louis Phillips Cenareus, que escreveu ao todo cerca de 40 milhões de palavras, produziu 3 histórias na década de 1880 sobre espaçonaves. O primeiro escritor de ficção científica dos Estados Unidos, em período integral, era um californiano alcoólatra chamado Robert Duncan Milne. Suas histórias, em que muitas vezes havia espaçonaves, eram publicadas com frequência nos jornais de São Francisco, nos anos anteriores ao surto, em 1896 e 1897. Outras ideias que vinham se implantando na imaginação pública incluíam máquinas antigravidade e a possível existência de uma civilização avançada em Marte. Hipótese levantada por ninguém menos que Percival Lowell, o maior astrônomo do país. Em suma, em 1896 era perfeitamente possível que a imaginação americana acolhesse a ideia de espaçonaves no vácuo interplanetário. Nesse clima de invenção e criatividade, a teoria que surgiu a respeito do artefato daquele inverno, em 1896, não apareceu tão implausível. Enquanto os relatos se sucediam, um advogado que ficara para sempre conhecido como Arship, a aeronave Collins, anunciou-se como representante de um inventor rico, mas anônimo, que montara o aparelho nas colinas do norte de Sacramento. Um advogado rival apresentou-se em seguida, dizendo ser ele o representante do inventor desconhecido, que na realidade construíra 2 aeronaves, uma na Califórnia e outra em Nova Jersey. Era a época da guerra hispano-americana. Segundo o advogado rival, seu cliente pretendia usar a maravilhosa máquina voadora para bombardear Havana. Depois de ocupar as manchetes durante um mês, a história da nave começou a perder o interesse na costa oeste. Alguns meses depois, porém, voltou com força total, só que no meio oeste. Os primeiros testemunhos ocorreram em fevereiro, em Nebraska, perto da cidade de Hastings e in Valley. O artefato tinha forma cônica, cerca de 9 a 12 metros de comprimento, um farol forte e 6 luzes menores, asas e uma grande lema em forma de leque. Para o set, tudo não passava de conversa de bêbados. O jornal B. John Marra, porém, levou o caso a sério e destacou o fato de que esses testemunhos eram de pessoas religiosas e respeitáveis. Nos 2 meses seguintes, a nave fantasma apareceu sobre outras cidades e povoados de Nebraska, Iowa, Arkansas, Texas e Tennessee. Essa epidemia de relatos incluía diversos casos de supostos encontros cara a cara com os ocupantes do aparelho. Um morador de Chattanooga contou ter visto uma aeronave no contraforte de uma montanha vizinha, a cidade sofrendo reparos. Um certo professor Charles Davidson e sua tripulação contaram que havia levantado o voo em Sacramento, um mês antes, composta por uma mulher, 2 rapazes e um inventor capitão patriarcal, com olhos negros penetrantes e costeletas compridíssimas. O velho teria descoberto o segredo da antigravidade e planejava exibir o aparelho em público depois de voar com ele até Marte. Em Missouri, um homem jurou ter encontrado uma criatura bípede baixinha que se valeu da hipnose para aprisioná-lo a bordo da nave durante 3 semanas. O Post-Dispatch de St. Louis causou sensação entre seus leitores com o caso do Sr. W. Hopkins, que dera um artefato de metal cintilante e sua olímpica tripulação, um homem barbado de nobres proporções e porte majestático, e uma bela mulher nua, vestida de os trajes da natureza. Era a discreta expressão do jornal, com cabelos dourados até a cintura. Os testemunhos se acumulavam. Em abril, um vendedor de jornais de um subúrbio de Chicago tirou o que provavelmente seria a primeira fotografia da história dos OVNIs, utilizado por um jornal como base para desenhos a Nanquim. Infelizmente, a fotografia propriamente dita, que os jornais rivais examinaram e declararam uma fraude, em pouco tempo sumiu para sempre. Na esteira da misteriosa nave, as pessoas começaram a encontrar cartas supostamente lançadas de bordo. Uma delas foi descoberta atada a um caniço perto de Astoria, Illinois, endereçada a ninguém menos que o inventor Thomas Edison. Este não se interessou pela mensagem, escrita em código e assinada C. L. Haas, eletricista, aeronave número 3,
considerando-se pura fraude. Sequer decifrou seu conteúdo, foi mais longe, declarando que, embora fosse possível que algum dia viesse a ser construída aeronaves, elas jamais serviriam para algo além de brinquedos. Outra carta foi encontrada presa a um haste de ferro cravada no solo de uma fazenda de Wisconsin, com a inscrição: a bordo da aeronave Pegasus. A missiva declarava que seriam solicitados registro e patente para a aeronave simultaneamente em Washington e nas capitais europeias. Ela é movida a vapor, iluminada a eletricidade, tem uma capacidade de carga de 450 kg. Os avistamentos se esgotaram pelo final de abril, quando se deu o encerramento de um dos mais estranhos episódios da história americana. As pessoas permaneceram tão ignorantes de sua real natureza quanto no início. Para alguns, contudo, a história das aeronaves era muito mais uma divertida ficção do que um fato. As alusões da natureza. Um cometa que risca o céu noturno pode ser confundido com um OVNI. O cometa West abaixo foi fotografado ao passar sobre New Hampshire em 1976. Uma aeronave visível no céu do Havaí durante a noite à esquerda decorreu da denotação em 1962 da bomba nuclear de alta altitude Starfish, que liberou partículas carregadas na atmosfera. Essa formação de nuvens lenticulares lembra uma frota de discos voadores ao deslizar sobre a cidade de Santos, o litoral brasileiro. O fenômeno muito raro às vezes ilude os observadores. Objetos de alta altitude projetam uma sombra nas nuvens, um espectro Brooklyn. Uma violenta atividade atmosférica pode ser acompanhada de raios, bola, esferas luminosas eletricamente carregadas que pulsam no ar. Colunas solares são pilares de cristais de gelo, onde a luz se reflete acima ou abaixo do Sol, próximo ao horizonte. A refração da luz em cristais de gelo pode projetar um Sol falso ou paréleo, à mesma altura do Sol real. Muitas testemunhas entusiásticas da passagem de objetos voadores não identificados já descobriram, às vezes com desolação, terem sido iludidos pela mãe natureza. É comum que as pessoas tenham dificuldade em reconhecer corpos celestes, como meteoros, cometas ou planetas. Além disso, a atmosfera cambiante da Terra pode produzir muitas distorções visuais bizarras. Por exemplo, estrelas e planetas podem parecer maiores, mudar de cor ou dar a impressão de estarem surgindo no horizonte pela segunda vez. Esses e outros eventos naturais, como formações incomuns de nuvens e tipos misteriosos de relâmpagos, já foram confundidos com OVNIs. Nessas suas páginas aparecem diversos exemplos de fenômenos ilusórios. A despeito de sua crescente sofisticação tecnológica, os americanos da virada do século ainda eram pessoas simples em muitos aspectos. Em grande medida, os Estados Unidos continuavam sendo uma sociedade rural ligada às suas raízes campestres e detentora de um senso de humor peculiar, amplo como o céu das pradarias. A história do pescador, contada com absoluta seriedade, era um produto tradicional do humor americano. Os disparates eram cultivados tanto nos balcões dos armazéns do interior como nas colunas dos jornais de cidades grandes e pequenas. Em 1844, por exemplo, o poeta e jornalista eventual Edgar Allan Poe já escrevera para o Sun de Baltimore a história
pretensamente verdadeira de um voo transatlântico em balão, fato que só se realizaria em 1978. As misteriosas aeronaves observadas nos Estados Unidos no fim de 1896 e início de 1897 provocaram a primeira grande onda de OVNIs. Os jornais acompanharam a história, publicando ilustrações dos objetos em forma de charuto deslocando sobre Sacramento, Oakland, São Francisco e o subúrbio de Chicago. Assim, se algumas pessoas aproveitaram aquela mania de aeronaves para brincar com a verdade, estavam apenas honrando um costume venerável. Aparentemente ninguém praticava tão bem essa antiga arte quanto um certo Alexander Hamilton, um agricultor que disse a um repórter ter visto uma aeronave de 100 metros de comprimento descer em sua plantação, perto da cidade de Yacht Center, no Kansas, no dia 23 de abril de 1897. Ele e dois outros haviam se aproximado e notaram dentro de compartimento de vidro do artefato 6 dos mais estranhos seres que já vi. Estavam falando uns com os outros, mas não conseguimos entender nada. Em seguida, a nave voou levando uma das novilhas do fazendeiro. Flutuaram algum tempo sobre a granja, depois desapareceu no céu. No dia seguinte, um agricultor das redondezas recuperaram a pele, as pernas e a cabeça da novilha. E Hamilton concluía: depois de identificar a pele que tinha minha marca, voltei para casa, mas sempre que adormecia via a maldita coisa, com suas grandes luzes e seus horríveis tripulantes. Não sei se são diabos, anjos ou o que, mas todos nós os vimos, toda a minha família viu a nave e não quero mais saber deles. A história era sensacional, mesmo para os padrões da história de aeronaves. Além disso, Hamilton era um cidadão de respeito, ex-senador pelo Estado, e sua história era acompanhada de um certificado assinado por 12 líderes da comunidade que atestavam sua veracidade. Mais de 70 anos depois, alguns ufologistas redescobriram a história e apresentaram-na como um testemunho difícil de ser refutado. O trabalho subsequente de detetive do pesquisador de OVNIs Jeremy Clark, porém, demonstrou conclusivamente que todo o episódio era um trote perpetrado por Hamilton e os seus signatários do certificado, todos membros do clube local de mentirosos. Casos e trote. Dificilmente explicarei o acontecido extraordinário ocorrido na Rússia há cerca de uma década depois. Na manhã do dia 30 de junho de 1908, uma coisa grande e aterradora surgiu do céu e explodiu sobre uma região chamada Tunguska, na remota Sibéria. Segundo uma testemunha, o céu foi partido em dois pela tremenda explosão. Outro viu um objeto alongado, cercado de chamas, que deixava um rastro de pó. O cataclismo quebrou vidros de janelas, sacudiu o chão e provocou uma violenta ventania que varreu a desolada paisagem, derrubando árvores como se fossem palitos de fósforo e ateando fogo a mais de 3.000 km² de floresta. Mais tarde, os cientistas estimaram a potência da explosão como equivalente à de uma bomba nuclear de 20 megatons. Até hoje, a explosão de Tunguska é um mistério. Dentre as diversas explicações apresentadas, as mais imaginativas são as teorias de antimatéria e do buraco negro. Se houvesse um vazamento de antimatéria feito de partículas com cargas elétricas anormalmente invertidas de um universo alternativo para o nosso, ela explodiria de forma espetacular ao entrar em contato com a matéria. Similarmente, até o menor buraco negro, um fenômeno celeste invisível, ultradenso, causaria devastação ao colidir com a Terra. Não se provou a existência de buracos negros reduzidos, porém, todos os buracos negros conhecidos pelos astrônomos são tão amplos e maciços, com toda certeza destruiriam o planeta. Árvores calcinadas na Sibéria, no local onde explodiu um objeto ardente vindo do espaço em 1908. Como seria de se esperar, alguns estudantes da explosão pensam que ela resultou da desintegração de um OVNI na atmosfera. Vários cientistas soviéticos dizem ter encontrado um nível inusitadamente alto de radioatividade no solo de
Tunguska e afirmaram que sua origem é o motor nuclear da espaçonave. Segundo seus cálculos da trajetória do objeto, o visitante teria desacelerado ao entrar na atmosfera. A partir disso, alguns ufologistas deduziram que os ocupantes de uma espaçonave em queda mudaram seu curso deliberadamente para evitar atingir uma área habitada. Outros cientistas não encontraram qualquer sinal de radioatividade de trajetória alterada. Hoje, a explicação mais provável para a explosão de Tunguska aponta para uma colisão entre a Terra e um cometa, ou talvez um asteroide. Os cálculos demonstram que o objeto, fosse ele o que fosse, provavelmente tinha 100 metros de comprimento, pesando 1 milhão de toneladas, e mergulhou a uma velocidade de 120 mil km por hora, consumido-se em chamas devido à fricção atmosférica. Um ano depois do incidente de Tunguska, o mundo passou por uma segunda maior onda de avistamentos de OVNIs. Dessa vez, o fenômeno ocorreu em todo o planeta, com vários relatos vindos da Europa, América do Norte, África do Sul, do Japão, da Nova Zelândia e de outras partes do globo durante os anos de 1909 e 1913. Teve início no sudoeste da Inglaterra, quando testemunhas afirmaram ter visto um grande objeto oblongo, fortemente iluminado, cruzando os céus durante a noite. Entre os casos registrados, havia pelo menos um encontro com os ocupantes de uma nave misteriosa. Um galês idoso contou que andava a pé pelas montanhas. Certo dia, quando encontrou uma enorme máquina em forma de charuto pousada, tendo ao lado 2 tripulantes, agasalhados com bonés e capotes de pele. Os 2 tagarelavam furiosamente entre si, numa língua esquisita. Segundo o espantado andarilho, e depois partiram em sua máquina ruidosa ao vê-lo aproximar-se. As especulações concentraram-se na possibilidade de voos secretos para testar novos zeppelins, uma espécie de grande dirigível que os alemães vinham desenvolvendo. No início de 1913, houve casos semelhantes na Inglaterra, também atribuídos aos alemães, que 1 ano e meio mais tarde entrariam numa guerra com a Grã-Bretanha. Não bastante, a hipótese dos zeppelins jamais ficou provada. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os norte-americanos lidavam com suas próprias experiências com OVNIs. Em dezembro de 1909, um policial de Worcester, Massachusetts, ao dar sua batida diante do nascer do sol, viu intrigado uma luz cintilante mover-se no céu. Nos dias que se seguiram, a mesma luz, ou algo muito parecido, foi visto por moradores de 2 outras cidades. E no dia 23 de dezembro, ele fez sua aparição sobre Boston. Houve quem jurasse que uma forma escura, como a de uma aeronave, acompanhava a luz, para encanto das crianças, que pensaram que aquele era o veículo do Papai Noel. O OVNI voltou a visitar Boston na véspera de Natal, para reaparecer no dia seguinte, mais de 150 km a sudoeste, sobre New Haven, Connecticut. Todas as suspeitas voltaram para um fabricante de aquecedores de Worcester, chamado Wallace Tillinghast. No início de dezembro, Tillinghast anunciara à imprensa ter construído um novo tipo de aeroplano e realizado mais de 20 voos testes. Sempre à noite, o medo de alguém roubar sua ideia, afirmou, impediram de mostrar ao público sua maravilhosa máquina. Caso fosse verdade, a invenção seria candidata lógica para ser o misterioso visitante da Nova Inglaterra. Tillinghast, porém, não assumiu qualquer responsabilidade pelos fatos observados. Investigações posteriores mostraram que talvez ele tivesse efetivamente construído uma máquina voadora, a qual certamente jamais deixou o solo. O episódio é outro dos muitos enigmas da história de OVNIs. Se os relatos de 1909 parecem uma reedição de surtos de avistamento da Califórnia, a série seguinte pode ser uma visão da futura era do jato. Em fevereiro de 1913, diversos cidadãos do Canadá e dos Estados Unidos viram um esquadrão de luzes móveis cruzando o céu noturno, partindo de Stetson, atravessando Minnesota, Michigan, Nova York e Nova Inglaterra, e prosseguiram sobre o Oceano Atlântico. As luzes eram acompanhadas por um ruído que lembrava um trovão distante e pareciam voar uma formação precisa. Os cientistas que observaram o fenômeno levantaram a hipótese de um grupo de meteoros atravessando a atmosfera terrestre. Mais adiante, porém, os ufologistas afirmaram que as luzes poderiam ter sido aeronaves interestelares. Os meteoros não costumam voar em formação, ironizaram. O caso jamais foi resolvido. Outro acontecimento dessa época ocorreu diante do que talvez tenha sido o maior grupo de testemunhos de um OVNI. Se era mesmo um OVNI, em 1917, na chuvosa tarde de 13 de outubro, uma multidão de 50 mil pessoas em Fátima, Portugal, viu deslumbradas as nuvens se abrir para revelar um imenso disco prateado, girando e dançando no céu. O objeto emitia calor
E algumas das testemunhas afirmaram mais tarde que suas roupas ensopadas de chuva haviam secado em poucos minutos por terem estado expostas a ele. Depois de mergulhar em direção ao solo, o disco subiu novamente para o céu e desapareceu na luz do sol. Esse espetáculo extraordinário cumpriu a profecia de 3 jovens camponeses que afirmaram ter falado com a Virgem Maria. Elas lhe disseram, contaram que no dia 13 de outubro haveria de revelar-se de modo tal que todos acreditariam. A Igreja Católica aceitou o fato como um milagre, mas os ufologistas apontam a grande semelhança entre esse acontecimento e muitos relatos acerca de supostos OVNIs. Bolas de fogo batizadas como caças Fu seguiram aviões aliados e do eixo no final da Segunda Guerra. Histórias desse tipo foram registradas esporadicamente nos 25 anos posteriores ao episódio de Fátima. Na década de 1940, a Europa, a Ásia e a América do Norte envolveram-se na Segunda Guerra, conflito que mais de qualquer outro do passado estimulou o avanço tecnológico. A Segunda Guerra presenciou o surgimento do radar, dos aviões a jato, dos foguetes supersônicos e do poder apocalíptico da bomba atômica. Todos foram desenvolvidos em segredo. Assim, nada há de surpreendente no fato de que sempre que alguma coisa estranha era vista no céu, o primeiro impulso das testemunhas fosse atribuir alguma arma nova do arsenal inimigo. Foi assim exatamente o que disseram os comandantes americanos, diante dos relatos assustadores trazidos por pilotos da Força Aérea no outono de 1944. Os avistamentos iniciaram sobre o Reno. Os pilotos disseram que bolas luminosas surgiam do nada e perseguiam seus aviões. Os discos ardentes, alguns vermelhos, outros laranjas ou brancos, pareciam brincar com os aparelhos, cortando o céu em manobras velocíssimas e às vezes piscando como luzes de árvore de Natal. Às vezes um avião era seguido por até 10 dessas luzes. Os pilotos chamavam-na caças Fu, nome derivado da expressão utilizada numa história em quadrinhos muito popular, onde há Fu há fogo. A essa altura os alemães estavam lutando suas últimas e desesperadas batalhas, e os estranhos caça-Fu ou bolas Kraut, como também eram conhecidos, pareciam bem de acordo com a suposta inteligência da tecnologia alemã. Como nenhum daquelas bolas de fogo jamais danificou qualquer avião aliado, porém abandonou-se a ideia de que fossem armas secretas. Além disso, os americanos ficaram sabendo depois da guerra que os pilotos alemães também relataram ocorrências idênticas e pensaram que fossem armas secretas aliadas. As tripulações dos bombardeios que sobrevoavam o Pacífico e os pilotos que lutaram nas guerras da Coreia e o Vietnã também contaram ter visto fenômenos do tipo Fu, levando alguns ufologistas a sugerir que os objetos cintilantes eram extraterrestres, com a missão de espionar as operações militares dos terrestres. Os céticos, por outro lado, ofereceram explicações mais sensatas, como eletricidade estática, raios bolas ou reflexo de cristais de gelo, formados nas imperfeições da janela da cabine. O mistério ficara sem solução. Este objeto, fotografado em 1946, era um entre os mais de 1000 foguetes fantasma avistados sobre a Escandinávia naquele ano. Por volta de 1946, a Guerra Mundial chegará ao fim, mas a Guerra Fria estava apenas começando. Uma série de misteriosos avistamentos sobre o Mar Báltico e a Escandinávia contribuiu para o acerramento das suspeitas entre os Estados Unidos e a União Soviética. A bizarra atividade teve início no final de maio, quando os habitantes do norte da Suécia começaram a ver estranhas formas semelhantes a foguetes cruzando o céu. Esses curiosos relatos vinham de áreas remotas e foram praticamente ignorados até algumas semanas depois, quando, no dia 9 de junho, os moradores de Helsinki, na Finlândia, ficaram pasmos com um objeto que atravessou o pálido céu noturno, deixando atrás de si um rastro de fumaça e o reflexo do seu esplendor. Com outros relatos de avistamentos em diversos lugares do norte da Europa, os jornais foram invadidos por notícias sobre foguetes fantasmas e bombas assombradas. Os testemunhos variavam
no que dizia respeito à forma e ao comportamento dos objetos não identificados. Quase todos os descreviam como mísseis. Outros acreditavam estar vendo esferas cintilantes ou bolas de fogo, ou mesmo artefatos semelhantes a cataventos lançando faíscas. Alguns diziam que os objetos tinham forma de charutos ou de bola de futebol. Um dos testemunhos descreveu como gaivotas sem cabeças. Voavam em linha reta, diziam alguns. Não, afirmava outro, subiu, mergulhava, chegava a rolar e a inverter a direção. Alguns cruzavam rapidamente o céu, como meteoros, outros moviam-os apenas. Só na Suécia, bem mais de 1000 avistamentos foram registrados ao longo de 7 meses. Relatos similares chegaram de lugares distantes, como Portugal, África do Norte, Itália, Grécia e Índia. No norte da Europa, as suspeitas voltaram-se imediatamente para os soviéticos. De um ano antes, haviam capturado a base alemã de foguetes V2 em Peenemünde, no Mar Báltico. Os V2, que aterrorizavam Londres e outras cidades aliadas no final da guerra, eram uma arma supersônica terrível. Teriam os russos desenvolvido algo semelhante e estariam eles realizando testes sobre o Mar Báltico? Pergunta. O Kremlin respondeu com uma negativa, mas a possibilidade provocou um blackout de notícias sobre OVNIs na Suécia, na Noruega e na Dinamarca. Por imposição dos assustados governantes, as forças militares suecas entraram em estado de alerta e os Estados Unidos enviaram o general aposentado da Força Aérea Jimmy Lightler para assessorá-los nas pesquisas. Por fim, o Ministério da Defesa sueco declarou que 80% dos avistamentos podiam ser explicados como sendo aeronaves convencionais ou fenômenos naturais, meteoros, estrelas, planetas e nuvens. Não bastante, pelo menos 200 dos fatos observados, segundo os suecos, não podem ser fenômenos de natureza ou produtos da imaginação. Essa não seria a última vez que os pesquisadores chegariam a uma torturante ausência de conclusões. Nas palavras do governo americano, ao examinar o mistério dos objetos voadores não identificados, ao mesmo tempo, os avanços científicos resultantes da Segunda Guerra tornaram-se mais plausível a ideia de que antes pertencia exclusivamente aos escritores de ficção científica a possível chegada de visitantes extraterrenos. Como os pesquisadores logo descobriram, caça-fu e foguetes fantasmas era apenas o começo. A era do disco voador. No dia 24 de junho de 1947, Kenneth Arnold, negociante de Boise, Idaho, 32 anos de idade, pilotava seu monomotor a quase 3.000 metros acima das montanhas Cascade de Washington. Era uma bela tarde ensolarada e Arnold admirava a paisagem gloriosa, quando repentinamente seu devaneio foi interrompido por um clarão branco azulado. Explosão, pensou ele, perto daqui. Olhou para o relógio no painel de instrumentos, quase 3 da tarde. Esperou agitado o ruído e o impacto da explosão. Os segundos foram passando, nada. Arnold perscrutou o céu em todas as direções. O único avião que avistei foi um DC-4, muito distante para trás, à minha esquerda, aparentemente fazendo a rota São Francisco-Seattle. Lembrou mais tarde. Respirou aliviado. O avião foi iluminado por outro clarão resplandecente. Desta vez, viu que a luz vinha do norte, à frente do aparelho. A enorme distância discerniu uma formação de objetos cintilantes que passavam raspando sobre o topo das montanhas a uma velocidade incrível. Arnold achou que estava vendo um dos esquadrões dos novos caças a jato da Força Aérea, recentemente adquiridos. Difícil estimar a distância, talvez estivesse a 30 km dali. Eram 9, voando muito próximos uns dos outros. De vez em quando, 2 ou 3 deles mergulhavam ou se inclinavam, refletindo os raios do sol em suas superfícies lisas como espelhos. Arnold avaliou suas envergaduras em 3,5 a 15 metros e tentou medir suas velocidades. Quando o primeiro objeto passou zunindo sobre o Monte Rainier, seu relógio assinalava exatamente
1 minuto para as 3 da tarde. Quando o último ultrapassou a crista do Monte Adams, o tempo decorrido era 1 minuto e 42 segundos. Arnold verificou o mapa. Os picos estavam a 75 km um do outro. Fez os cálculos. A velocidade era de cerca de 2.700 km por hora, quase 3 vezes mais depressa que qualquer jato conhecido por ele. Arnold aterrissou em Aikman por volta das 4 horas e correu para contar o caso a seu amigo Axel Baxter, gerente da Central Aircraft. Baxter chamou diversos de seus pilotos para que ouvisse o fantástico relato. Um deles achou que talvez os objetos fossem uma salva de mísseis dirigidos lançados perto dali. Por que então as curvas e mergulhos? Pergunta. Que soubessem, não existiam ainda foguetes que fossem capazes de exibir demonstrações desse tipo. Pouco depois, Arnold decolou para Pendleton, em Aragão. As notícias sobre sua experiência viajaram mais depressa que ele e seu avião foi cercado por repórteres. Quando pousou no aeroporto, Arnold contou sua história e foi crivado de perguntas, muitas delas ásperas e incrédulas. Tanto ele repetiu o que se passara, porém, todos acabaram se convencendo. Arnold era um cidadão respeitável, um comerciante de sucesso que vendia equipamentos de combate ao fogo, além de ser um experiente piloto de busca e salvamento. Tinha mais de 4.000 horas de voo e já passou inúmeras vezes sobre as Cascades. Quando lhe pediram que descrevesse os misteriosos objetos, disse que pareciam lanchas em mar agitado ou uma cauda de uma pipa ao vento. Depois disso, voavam como um disco que deslizasse sobre a água. Alguns repórteres insistiram nas perguntas sobre os cálculos de Arnold, achando que não podiam ser exatos. Ele não usara cronômetro ou outro instrumento específico. De todo modo, a menor estimativa de velocidade era 2.200 km por hora. Era impossível que os objetos fossem jatos e tão pouco voavam como mísseis. A maioria das pessoas que ouviram o relato de Ken Arnold naquele dia se convenceu de que ele vira algo muito incomum, algo que talvez não fosse deste mundo. Uma ideia de dar arrepios e um tanto alarmante. O incidente nas Cascades provocou muita discussão e uma certa dose de zombaria. Entre os cientistas, Arnold tinha muita credibilidade, evidentemente não era impostor e não parecia estar atrás de publicidade. Mas os críticos diziam que mesmo com boa fé havia grande probabilidade de erro ou ilusão. Um cientista lembrou que o olho humano não tem capacidade de resolução para discernir objetos de 3 a 15 metros de largura a uma distância de 30 km. Certamente Arnold avaliaria mal a distância. Os objetos que vira deveriam estar muito mais próximos. Provavelmente era uma esquadrilha de jatos militares voando a uma velocidade subsônica que, por estarem próximos, havia dado a impressão de fantástica velocidade. Outro disse que, como Arnold determinara a distância usando as montanhas como ponto fixo de referência, sua estimativa de tamanho forçosamente estava errada, pois os objetos eram muito maiores do que ele imaginara, provavelmente bombardeiros. A aeronáutica recusou-se a dizer se tinha aviões no céu naquela hora perto das Cascades. Os militares limitaram-se a desconsiderar a questão, dizendo que era tudo ilusão de ótica, uma miragem. Com as pontas das montanhas dando a impressão de flutuarem sobre a terra, como consequência de uma camada de ar quente. Impossível saber se Kenneth Arnold viu ou não alguma coisa, e o que. Mas seu relato assinala o início do que seria conhecido como a moderna era do disco voador. Durante os dias posteriores àquele 24 de junho, pelo menos 20 outras pessoas em diversos pontos do país disseram ter visto objetos semelhantes no céu. Alguns desses avistamentos teriam ocorrido no próprio dia 24, inclusive antes da hora em que Arnold avistara os intrigantes objetos. Um historiador da época escreveu: as comportas estavam abertas para a torrente, só relatos que viriam a seguir. As comportas estavam abertas para a torrente de relatos que viria a seguir. Só um homem com caráter e com convicção de Arnold poderia ter aberto. O que veio a seguir também pode ser classificado como fenômeno. Durante 5 anos, seguiram-se milhares e milhares de avistamentos de objetos voadores não identificados em toda a América do Norte. Eles corriam em ondas, passando
por período de calma relativa para engendrar centenas de relatos num único mês. A imprensa só falava em OVNI, bem como os humoristas e cartunistas. Com um assunto em foco na consciência pública, milhões de palavras foram escritas a respeito. Os cientistas, por sua vez, travavam um longo debate, às vezes bastante ácido. Era possível existir OVNIs? Pergunta. Um caso positivo, que inteligência estaria por trás deles? Pergunta. Seria hostil? Pergunta. Amistosa? Pergunta. Curiosa apenas? Pergunta. De onde vinham aquelas coisas? Da Terra? Pergunta. Ou eram máquinas de seres de algum outro lugar do espaço? Proveniente de alguma daquela misteriosa luzinha que piscava na vastidão do espaço? Pergunta. Os que acreditavam de fato nessa última possibilidade viam todo e qualquer relato como significativo, enquanto os céticos absolutos recusavam-se a acreditar até mesmo no que viam com os próprios olhos. A Força Aérea Norte-Americana, sentinela dos céus da nação, passou por verdadeira agonia, anos a fio, com o fenômeno, minimizando publicamente os OVNIs e, ao mesmo tempo, apurando os relatos a respeito, em especial os que vinham de seus próprios pilotos. As pesquisas iniciadas, interrompidas e novamente iniciadas, tiveram várias classificações de segurança. Por vezes, a aeronáutica cooperava com pesquisadores civis, outras vezes recusava-se a divulgar toda e qualquer informação a respeito dos OVNIs. Um certo temor parecia parar no ar. Com o passar do tempo, as autoridades de Washington pareceram ter chegado à conclusão de que toda aquela agitação em torno dos OVNIs era um perigo muito maior para a segurança pública do que os OVNIs propriamente ditos. Assim, a aeronáutica e outros órgãos governamentais adotaram a política de negar, ridicularizar ou desmistificar tudo o que dissesse a respeito a eles. Foi uma campanha confusa, contraditória, por vezes francamente mentirosa, que não conseguiu atingir seus objetivos. A questão continuou intrigando o público americano, com uma sucessão de visitas cada vez mais perturbadoras. Talvez Kenneth Arnold tenha se espantado diante do que aconteceu depois de seu voo sobre as Cascades. Num único dia da semana de 5 de julho, foram mais de 100 avistamentos. Eram tantas pessoas dizendo ter visto um tal número de coisas que até os jornais sensacionalistas ficaram saturados. E as histórias começaram a soar ridículas. A imprensa passou a ver todo relato como trote ou maluquice. Essa incredulidade desdenhosa foi forçada pelas afirmações taxativas da aeronáutica, declarando ser tudo um equívoco. Com efeito, umas poucas semanas depois do avistamento de Arnold, a Força Aérea informou que ia deixar de se ocupar do assunto. Em nota oficial, a imprensa disse, um estudo preliminar, não produzir a quantidade suficiente de fatos para justificar a pesquisa mais aprofundada. Na realidade, porém, a aeronáutica estava longe de sentir tanta segurança. A alardeada despreocupação tinha simplesmente o objetivo de disfarçar um projeto secreto de investigações dos OVNIs. Naquele mesmo dia de nota oficial de Washington, a Air Meteor Command de Whitefield, Ohio, informava estar pesquisando para determinar se os objetos eram fenômenos meteorológicos. Em seguida, o projeto foi envolvido num manto de silêncio. O temor era de que os OVNIs fossem armas secretas soviéticas. Nos 6 meses seguintes, os pesquisadores da aeronáutica analisaram os relatos e separaram 156 deles para verificação mais aprofundada. Encontraram resultados tão interessantes que resolveram ir mais adiante. No final de 1947, o Pentágono recebeu a seguinte mensagem do comando de Whitefield: o fenômeno relatado é real e não fantasioso ou fictício. Washington decidiu organizar um projeto, o SIGNE, em Whitefield, com instruções de coletar e avaliar todas as informações relativas a avistamentos e fenômenos na atmosfera que possam dizer respeito à segurança nacional. Um dos acontecimentos que contribuiu para impedir a aeronáutica a ação ocorrera no deserto do Sudoeste, várias semanas depois do avistamento de Arnold. Era o primeiro relato de acidente com um OVNI. O episódio caracterizou-se pela confusão e por depoimentos conflitantes divulgados pela imprensa e pela aeronáutica, cujos oficiais primeiro confirmaram o fato, para depois negá-lo. Num ponto, porém, todos estavam de acordo. Algo estranho ocorrera em Roswell, no Novo México, no dia 2 de junho. Primeiro, surgiram descrições de um grande objeto resplandecente voando a alta velocidade, por volta das 21h50.
Mais tarde, na mesma noite, Mac Brazel, criador de ovelhas a noroeste de Roswell, ouviu uma tremenda explosão na atmosfera, muito mais forte que os trovões da tempestade que estava assolando a região. Pela manhã, Brazel teria encontrado fragmentos de uma substância semelhante ao metal, em chapas muito finas e flexíveis, porém extremamente resistentes, espalhada ao longo de 400 metros. Segundo outra versão, Brazel também teria encontrado um objeto em forma de disco que entregou ao oficial encarregado da investigação no aeroporto militar de Roswell. Houve muita especulação até o dia 8 de junho, quando o Roswell Daily Record citou o tenente Warren Haut, Relações Públicas da base aérea. Todos os boatos concernentes ao disco voador tornaram-se realidade ontem, quando o oficial investigador do grupo de bombeiros da 8ª Força Aérea teve a sorte de obter a posse de um disco, graças à cooperação de um dos granjeiros locais do gabinete do xerife de Chaves County. O primeiro número da revista Fate, publicado na primavera de 1948, tinha como matéria de capa um relato de primeira pessoa do aviador civil Kenneth Arnold, que contava o seu encontro com 9 OVNIs no verão anterior. O avistamento de Arnold cunhou o termo Flying Saucer, literalmente pires voadores. Quase não havia detalhes, mas a mera confirmação de que algum tipo de OVNI se concretizara causou sensação. Os telefones da base passaram dias e dias ocupados, mas nada foi declarado. Os estranhos fragmentos do disco foram levados para o quartel-general da 8ª Força Aérea, em Fort Worth, Texas, de onde o general de brigada Roger Hammer anunciou pelo rádio que tudo não passava de um equívoco. Mac Brazel encontraram os destroços de um equipamento meteorológico. Com efeito, era isso que diziam os céticos desde o início, mas a aeronáutica limitou-se a dar uma entrevista coletiva à imprensa, em que o general Ramey permitiu que se tirasse algumas fotos de uns poucos destroços retorcidos. Quando os fotógrafos se queixaram de não ter podido se aproximar do material, realizou-se uma segunda coletiva. Desta vez, porém, os fotógrafos alegaram que os destroços haviam sido trocados. E a história ficou por aí, envolvendo uma espécie de limbo, sem ninguém saber direito o que de fato aconteceu. Os ufólogos iriam afirmar durante anos que a aeronáutica estava preparando um disfarce para o fato real. Em 1987 foram divulgados documentos, supostamente comprovando que de fato teria sido recuperado na ocasião, além da nave, os corpos de 4 tripulantes. Fato deliberadamente omitido. Oficiais da aeronáutica exibem destroço de OVNI acidentado em 1947 em Roswell, Novo México. Na esteira do incidente em Roswell, surgiram outros relatos. Na mesma semana foram batidas algumas das primeiras fotografias de hipotéticos OVNIs em pleno voo. Em Phoenix, Arizona, o fotógrafo era William Woods, que se dizia consultor científico. No entardecer do dia 7 de junho, afirmou que estava em sua casa, quando ouviu um forte ronco ao lado de fora. Algo fez concluir que devia ser um disco voador, pois isso saiu às pressas. Por isso saiu às pressas com sua câmera e conseguiu tirar 2 fotos de um objeto que cruzava velozmente o céu para o sudoeste. Woods disse que o objeto tinha uma forma semelhante à de um salto de sapato masculino. Uma descrição muito próxima à de Kenny Arnold a respeito dos objetos avistados sobre as Cascades. As fotos foram publicadas no Republic do Arizona no dia 9 de junho. Mais tarde, Woods contou que durante a semana seguinte foram visitados por um agente do FBI e por um oficial do setor de investigações da aeronáutica, que fora meticulosamente interrogado. Os dois pediram a Woods que lhes emprestasse o filme para estudos e ele acendeu. No mês seguinte, quando exigiu a devolução do filme, Woods foi informado por carta que isso seria impossível. No início de 1948, disse Woods:
2 oficiais do projeto SING apareceram para entrevistá-lo. Depois disso, nunca mais ouvi falar da aeronáutica, nem voltou a declarar ter visto um OVNI. Quanto à aeronáutica, em seus arquivos, o avistamento de Fênix está classificado como possível trote. Ainda que alguns dos oficiais investigadores considerassem as fotografias autênticas, seja como for, jamais houve explicação satisfatória para esse veredito ou para a posição discordante em relação a ele por parte de alguns oficiais, como tantas outras coisas relativas a OVNIs. A história perdeu importância à medida que outros acontecimentos mais novos e mais retumbantes ocuparam as manchetes dos jornais. O público via os OVNIs como algo fascinante, mas inofensivo. Desta vez, porém, um elemento sombrio passou a fazer parte do quadro. Um jovem piloto de caça fora morto ao perseguir um OVNI. Mesmo os céticos concordaram. As coisas já não estavam para brincadeiras. O que acreditava em OVNIs, por sua vez, sentiram seus medos se reforçarem. Talvez os estranhos objetos, além de extraterrestres, fossem mortíferos. O incidente começou como tantos outros. Poucos depois de anoitecer do dia 7 de janeiro de 1948, diversas pessoas da parte oeste do estado de Kentucky afirmaram ter visto um estranho objeto riscando o céu a alta velocidade. Era grande, tinha de 75 a 90 metros de diâmetro e parecia, segundo uma testemunha, um sorvete de casquinha com cauda vermelha. Entre os observadores havia muita gente confiável, como os operadores da torre e o comandante da base aérea de Goldman, perto de Fort Knox, por onde a coisa passou um pouco depois. Por causalidade, 4 caças da Guarda Aérea Nacional Mustang F-51 estavam se preparando para aterrissar e receberam instruções para ir ver mais de perto o que era aquilo. Os 2 aviões estavam com pouco combustível, recolheram-se à base, mas os pilotos dos outros 3 Mustangs a hélice, sob o comando do capitão Thomas Mantell, aceleraram os motores e subiram velozmente em direção ao objeto. Um deles disse que ele parecia metálico e confirmou seu tamanho tremendo. O copiloto descreveu como sendo redondo, como uma lágrima, e às vezes quase fluido. Nesse ponto, 2 dos F-51 interromperam a perseguição, mas o comandante do voo, Mantell, avisou pelo rádio que tentaria chegar ainda mais perto. Já era 3h15 e Mantell afirmou à torre: Vou subir a 6.000 metros. Se não conseguir me aproximar, volto para a base. Foram as suas últimas palavras. Poucas horas mais tarde, seu corpo foi encontrado entre os destroços do F-51. Perto do Fort Knox. Uma investigação da aeronáutica concluiu que Mantell perdera o sentido a 6.000 metros devido à falta de oxigênio e simplesmente rodopiar até o solo. Naquela missão de treinamento, nenhuma dos aviões levaram oxigênio. Mantell teria cometido o erro de voar muito alto. A aeronáutica sugeriu ainda que o estranho objeto que a atraíra para a morte não passava do planeta Vênus, brilhando no céu vespertino. Algumas pessoas estranharam as explicações oficiais, os cálculos efetuados da elevação e do azimute do planeta em relação à rota de Mantell, quando visto pela última vez, mostraram que a explicação era impossível. O incidente reforçou certos boatos de que Mantell fora abatido por uma nave alienígena. Mais tarde, os pesquisadores ofereceram uma explicação que não ocorrera à Força Aérea na época. A Marinha estava desenvolvendo pesquisa de grande altitude em um programa chamado Projeto Skywalk. Mantell, segundo os pesquisadores, teria perseguido nos balões estratosféricos do projeto. Seja como for, o incidente convenceu o Pentágono de que seria preciso um melhor aparelhamento científico para avaliar os relatos recolhidos pelo projeto SING.
O especialista escolhido foi J. Allen Hynek, professor de astronomia da Universidade Estadual de Ohio, perto de Whitefield. Hynek diria mais tarde que a aeronáutica parecia estar tão impressionada com seu acentuado ceticismo acerca dos OVNIs quanto com suas credenciais. Era como se eles estivessem querendo que os OVNIs sumissem e ficassem aliviados com sua incredulidade. Uma ou duas vezes por mês, Hynek percorria os 100 quilômetros que separavam Whitefield e examinava uma pilha de relatos sobre OVNIs, dizendo: bom, isso sem dúvida foi um meteoro, ou aqui não foi meteoro, aposto que foi um balão. Mais tarde, Hynek confessou que sempre partia do princípio que havia uma explicação natural para tudo. Era uma atitude sensata. O problema era que as evidências nem sempre apontavam para a explicação oferecida. Um episódio que pôs as hipóteses de Hynek durante a prova ocorreu poucos meses depois. No dia 23 de junho de 1948, pela primeira vez, 2 observadores competentes e desapaixonados viram um OVNI de perto. E, diferentemente do pobre capitão Mentel, voltaram para contar a história. O capitão C.S. Chiles e o copiloto J.B. Whittier, tripulando um DC-3 de carga de Western Airlines, que ia de Houston para Boston às 2h45 a 1.500 metros de altura, a poucos quilômetros da cidade de Montgomery, no Alabama, viram um clarão vermelho opaco no céu diante deles. Aproximando-se um pouco assim pela direita, Chiles comentou que aquilo deveria ser um novo jato militar. A noite estava clara, havia poucas nuvens esparsas e uma lua brilhante. Os 2 pilotos viam nitidamente o objeto avançar veloz na direção deles. Os sinalizadores vermelho e verde do DC-3 estavam funcionando perfeitamente. Os pilotos imaginaram que o jato fosse vê-los e desviar a rota. Chiles e Whittier sentiram o suor inundar seus rostos. Quando isso não aconteceu, a coisa se aproximava, crescia segundo a segundo. Nos segundos de pânico que antecederam a colisão, conseguiram realizar uma manobra brusca com o DC-3, desviando para a esquerda. Naquele instante, o objeto alterou levemente sua rota e passou a menos de 30 metros da asa esquerda do avião, que estava voando a cerca de 1.200 km por hora. Imaginaram, e diante dos olhos deles, pôs-se a subir verticalmente, soltando uma chama alaranjada pela parte traseira, para depois subir nas nuvens. Piloto e copiloto haviam-no visto nitidamente. A imagem ficou gravada em suas memórias. Chiles e Whittier descreveram a aeronave como sendo sem asas, em forma de charuto, com alas de janelas ao longo da fuselagem cintilada, como faróis de magnésio. Para o professor Hynek, haviam visto um meteoro. Outro astrônomo deu de ombros e atribuiu a visão a um par de imaginações superaquecidas. Mas o avistamento de Chiles e Whittier teve um profundo impacto no projeto SING. Diversos membros da equipe uniram-se para escrever uma estimativa extraoficial da situação, dizendo que pelo menos alguns dos OVNIs supostamente observados poderiam ser extraterrestres. Através dos canais competentes, esse relatório chegou ao general Rod C. Vandenberg, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, que o rejeitou por falta de provas. Em seu trajeto, hierarquia acima, o relatório foi classificado como ultra secreto e, depois de ser rejeitado, todas as cópias foram queimadas. Os autores da hipótese extraterrestre perderam toda a credibilidade no projeto SING. Por mais desalentador que tenha sido verídico de Vandenberg para os participantes do projeto SING, porém em nada contribuiu para diminuir o número de alegados avistamentos de OVNIs em que a aeronáutica tinha de verificar. Poucos meses depois, todos se debruçavam sobre outro incidente espetacular. Uma vez mais, o depoimento vinha de um profissional especializado e supostamente sensato, um piloto de caça que na noite de 1º de outubro perseguia um OVNI pelos céus da Dakota do Norte. O episódio teve início quando o tenente George Gorman se preparava para pousar em Fargo,
depois de um voo patrulha de rotina em seu Mustang F-51. Neste momento, ele percebeu uma coisa que parecia a luz da cauda de outra aeronave, a 1 km de distância. Gorman inquiriu a torre de controle e foi informado de que não havia outras aeronaves na vizinhança, exceto um Piper, que ele podia ver claramente debaixo do seu aparelho. Gorman aproximou-se da estranha luz para dar uma olhada. Ela tinha um diâmetro de 15 a 20 centímetros. Lembra ele, ela era clara, branca e completamente redonda, como uma espécie de franja nas bordas, estava piscando. Quando Gorman se aproximou, a luz subitamente se afastou numa manobra brusca para a esquerda e mergulhou em direção ao solo. Gorman lançou seu casco num mergulho a 650 km por hora, mas não conseguiu alcançar o intruso, que de repente inverteu seu rumo e começou a subir verticalmente. Como piloto de caça que era, Gorman foi atrás. Subitamente ele virou para a direita e começamos a avançar um para o outro. Quando estávamos prestes a colidir, acho que me apavorei. Gorman mergulhou com seu Mustang e viu o objeto passar 150 metros acima dele. A perseguição prosseguiu. Mais uma vez, Gorman subiu. Mais uma vez o objeto deu a volta e foi para cima dele. Desta vez, foi a luz que se afastou logo antes da colisão e subiu verticalmente. Gorman foi atrás. Mais de 4.000 metros, perdeu velocidade. Seu Mustang estremeceu e perdeu o impulso. Com isso, o objeto tomou o rumo norte-noroeste e desapareceu. A interceptação tinha durado 27 minutos de terrível tensão. Gorman, que já servia como instrutor durante a Segunda Guerra, concluiu mais tarde que o objeto desconhecido era controlado pelo pensamento. Suas manobras eram muito bruscas e rápidas para serem realizadas de outra maneira. No início de 1949, a aeronáutica deu a impressão de adotar uma abordagem diferente da questão OVNIs. A segurança do projeto Singer foi comprometida por numerosas histórias da imprensa. Por isso, ele foi cancelado. O relatório final de seus membros recomendava que no futuro toda a atividade fosse desenvolvida no nível mínimo e que o status do projeto especial fosse encerrado assim que se concluísse que os avistamentos OVNIs não representavam ameaça para a segurança dos Estados Unidos. A partir desse momento, toda a investigação nesse campo seria designada pelo nome de Projeto Grundig. Estranho codinome que o dicionário define como profundo ressentimento ou má vontade. A aeronáutica afirmou que esse nome não tinha qualquer significado especial e manteve o projeto secreto. Mais uma vez, a Força Aérea parecia estar dizendo duas coisas. Ao mesmo tempo, ao minimizar a importância dos OVNIs e recusar-se a dar informações sobre eles, para os críticos, a aeronáutica não queria muita gente prestando atenção em OVNIs. Preferia conduzir as pesquisas sozinha. Ao classificar os depoimentos, sobretudo os bons avistamentos, não permitia que cientistas independentes desenvolvessem pesquisas e mantinham o monopólio das informações para o público. A missão do Projeto Grundig, diziam os críticos, era negar ou encontrar explicações para todos os avistamentos. Assim, o foco das atenções deslocava-se do fenômeno para as pessoas que falavam dele. Naquela primavera, com a cooperação da aeronáutica, um escritor chamado Sidney Charlotte tratou de demolir toda a concepção relativa dos OVNIs. No artigo publicado no Saturday Evening Post, dizia que todos os relatos a respeito eram enganos, trotes ou ilusões e dava um conselho. Se alguém visse o OVNI se acidentar, deveria recolher os cacos, caso parecesse seguro. Mas acrescentava, ao mesmo tempo, talvez fosse melhor você se munir de uma declaração de idoneidade de seu paróquio, médico ou banqueiro. Foi sarcasmo jogado fora. Pouco depois da publicação do artigo, o número de avistamentos de OVNIs chegou ao ápice. Imaginando que talvez o próprio artigo fosse responsável pelo surto, a aeronáutica apressou-se em distribuir um release à imprensa, dizendo que todos os avistamentos eram produto de uma espécie de histeria coletiva, que levava as pessoas a interpretarem mal os fenômenos naturais. A absurda perseguição. Em maio de 1949, a unidade da aeronáutica encarregada de investigar os relatos sobre OVNIs recebeu uma carta eletrizante
O missivista, um homem que morava no estado de Maryland, contava que anos antes havia adquirido ações de uma pequena empresa local formada para fabricar aeronaves. Havia algum tempo, porém, ele se dera conta de que as descrições das aeronaves oferecidas pela empresa eram muito semelhantes às dos discos voadores, sobre os quais havia lido. Achava que as autoridades encarregadas do estudo de OVNIs deviam tomar conhecimento do fato e por isso decidiu comunicá-la. A partir dessa indicação, um grupo de investigadores da aeronáutica resolveu verificar as atividades de tal empresa, conhecida como Grey Goose Corporation, fundada por Jonathan Caldwell, para tentar, juntamente com a polícia do estado de Maryland, foram a uma granja em Glen Barney, Maryland, um subúrbio a 17 km de Baltimore. Lá, num galpão abandonado, estavam os restos de duas máquinas voadoras experimentais da Grey Goose, indiscutivelmente em forma de disco, um aparelho todo despedaçado. Era um pequeno helicóptero com uma fuselagem convencional, equipado sobre a cabine com um tripé que sustentava um disco com 4 metros de diâmetro, da qual se projetavam as pás de uma hélice. O outro aparelho, bem menos convencional, era uma estrutura em forma de carretel composta por duas molduras de madeira reforçada com aço, lembrando duas enormes caixas de queijo. As duas seções desenhadas para girar em direções opostas tinham pequenas pás rotadoras sobressaindo das bordas e eram separadas pela cabine do piloto. Está localizada perto da protuberância do motor. As provas estavam ali, mas o inventor estava desaparecido. Caldwell era um ex-carpinteiro que aprendera aeronáutica sozinho nos livros antes de abrir sua empresa, porém ele entendia ainda menos de negócio e emitia cada vez mais que precisava de dinheiro. Como resultado, acabou se encrencando com a justiça. Tratou de sumir, deixando para trás os protótipos dos aparelhos que queria fabricar. Os investigadores conseguiram entrevistar um homem que afirmava ter pilotado o helicóptero em forma de disco num voo sobre Washington 10 anos antes, com base na data do voo e na afirmação do piloto que o aparelho ficara durante alguns minutos no ar, a uma altitude a cerca de 12 metros. Os investigadores concluíram que aquele objeto não poderia ter sido a origem de um avistamento de OVNI. Desse modo, as suspeitas do acionista da empresa de Caldwell não se confirmaram e os discos voadores avistados no local continuaram inexplicados. O projeto Grund durou apenas 6 meses, depois foi muito esvaziado. Seu relatório final examinava 244 avistamentos e tentava explicar todos em termos de fatos naturais. No fim, porém, 56 avistamentos, 23% deles apresentavam dificuldades para esse tipo de explicação. A conclusão do relatório sem provas era que essas ocorrências inexplicadas resultavam de aberturas psicológicas por parte dos observadores. Recomendava a interrupção do estudo de OVNIs, pois sua continuidade podia levar as pessoas a acreditar que eles eram plausíveis. O fenômeno OVNI.